E aí pessoal, boa tarde para vocês. Estou aqui na prainha da minha cidade, né, que é uma praia artificial, que é um ponto turístico da cidade. Eu particularmente quase não venho aqui, né, eu desci aqui somente para gravar esse vídeo, né, na verdade esse vídeo bem curto mesmo. Essa semana passada eu fui indagado, né, ou questionado com uma seguinte pergunta. Inclusive, né, a pessoa que fez a pergunta é um amigo meu muito querido, mas ele é ateu, né? Ele não acredita na existência de Deus. E todo ateu, né, ele não acredita não na existência do Deus da Bíblia, ele não acredita na existência de nenhum Deus, nenhum tipo de divindade. Então, para eles, né, o que manda mais é a razão, o que manda mais é a ciência. Aquilo que não é provado para eles não resolve. E ele então, né, por ser ateu, tanto que a palavra ateu, né, a gente vai ver que o prefixo a significa não. E o sufixo tel vem de teos, ateu, atel, né? Não existência de Deus, ou não acredita na existência de algum tipo de divindade. Ele então, né, me fez a seguinte pergunta: Jean, como que eu posso acreditar na existência de um Deus sem ele ser provado? Eu só acreditarei em Deus se ele me provar realmente que ele existe. Porque a gente sabe que todo ateu, né, ele não acredita em nada, ele não acredita em nenhum tipo de divindade, ele vai mais, né, para a parte científica, ele vai mais, né, para a parte, né, onde precisa de provas comprovadas na existência de alguma coisa. Então ele me fez essa seguinte pergunta: existe, né, se Deus, se for da vontade de Deus, como sendo ele um ser soberano sobre todas as coisas, né, se for do querer e da vontade dele, Deus ele prova facilmente, né, a existência dele como um ser divino, né, para esse amigo meu, inclusive para qualquer pessoa. Só que Deus, ele é um ser tão infinito, Deus, ele é um ser tão transcendente, né? É um ser tão grande, que ele não necessita de provar ao homem a sua própria existência. É muito pelo contrário, nós é que dependemos dele, Deus não depende de nós. Tanto que, se nós deixarmos de acreditar em Deus, Deus continua sendo Deus. Ou seja, Deus não necessita da nossa fé, Deus não necessita da nossa crença para a existência pessoal dele. Independente de crermos ou não, ele continuará existindo. Assim como ele sempre existiu, ele continuará existindo eternamente. Mas se a gente for partir da Bíblia, né, como uma prova, né, uma prova cabal, uma prova bem concreta da existência de Deus, a gente vai ver, né, que a Bíblia ela vem falar sobre a natureza. Ela vem falar sobre tudo que Deus criou debaixo do céu. Então, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o mar, né, quando nós olhamos para as árvores, para as florestas, quando nós olhamos para as nuvens, quando nós estamos em um lugar, né, onde estamos longe da luz, longe da claridade, a gente vai observar que o céu existem inúmeras e incontáveis estrelas, e inclusive planetas. E quando nós olhamos para um céu estrelado, nós vamos ver uma das grandezas de Deus, que é uma prova cabal da sua existência. Então a Bíblia diz que quando nós paramos para observar aquilo que Deus criou, nós então chegamos na conclusão de que Deus realmente existe. Porque somente um ser infinito, somente um ser tão poderoso e inteligente poderia criar tamanha coisa. Então a própria natureza, né, é uma prova cabal e indiscutível de que Deus existe. Porque nenhum ser humano, por mais inteligente, né, como Albert Einstein e outros, ele jamais pode criar tamanha coisa como a própria natureza. E uma outra prova da existência de Deus é a própria palavra de Deus. Quando nós, observamos a palavra de Deus e seguimos ela,
nós vamos ver que a palavra de Deus ela se cumpre a cada dia em nossas vidas. Inclusive as promessas de Deus para nós. Todas as promessas que Deus fez ao homem, ela sempre se cumpre na vida daquele que busca e confia em Deus. Então, né, Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A gente sabe que a salvação ela veio para todos aqueles que creem em Jesus. E aí sim, então, Deus, a cada dia, né, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo, Ele se manifesta a nós. Então, né, uma das provas cabais de que Deus existe é você parar, ter um tempo para você mesmo e começar a contemplar, né, a natureza, contemplar tudo que existe ao nosso redor e ver que isso realmente, né, é algo que um ser inteligente e maior pôde criar. E esse ser inteligente e maior não é a ciência, e sim, né, um Deus que está por trás de todas as coisas. E a outra prova, né, que é a segunda, mas porém não menos importante, é a própria palavra de Deus, que é ela que se cumpre em nossas vidas, né, a cada dia em que nós existimos. Então quero deixar somente essa reflexão para que você venha, né, ter uma resposta. Eu gostaria de dizer, né, para o meu amigo que me fez essa pergunta, que Deus ele não tem por obrigação provar para ele que Deus existe, mas para que ele então venha passar a olhar essas duas dicas, que é a natureza, né, tudo aquilo que Deus criou debaixo dos céus e também nos céus, né, inclusive os astros, e também, né, a própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, contando do Antigo Testamento até o Novo. Aí sim nós vamos ver o quão Deus é grande e poderoso, né, na vida de todos nós. Então quero deixar essa resposta, essa palavra para todos, né, que Deus existe, que Deus realmente ele existe e ele sempre existirá. Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.